pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? De novo, canal X Química, professora Lígia, com vocês para poder resolver alguns exercícios a respeito de número de mols, número de moléculas e vocês saberem como aplicar aquele conceito que a gente aprendeu no exercício ou nos testes que vocês vão fazer. Então, é assim. Eu preparei o exercício e preparei a resolução e eu vou comentando com vocês, tá? Então tá aqui, ó. Então veja bem. Esse primeiro exercício diz o seguinte: uma amostra de sal de cozinha tem 68 gramas. Qual é o número de mol e o número de moléculas nessa amostra? E o que é dado? É dado que o NaCl é 58,5 grama por mol. Esse dado aqui, pessoal, já é um dado importantíssimo, porque ele está dizendo para a gente que 58,5 gramas corresponde a 1 mol, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o número de mols que existe aqui, ó, nesses 68 gramas. Então, vai lá. Cálculo do número de mol. Então, como é que a gente faz? A gente faz assim, ó, 1 mol corresponde a 58,5 gramas. Se eu tiver X mol, serão 68 gramas. Não esquece uma coisa que é super importante: mol debaixo de mol, grama embaixo de grama. Sempre assim, para poder na hora da regrinha de 3 dar certo. Então, olha aqui, fazendo a regrinha de 3, o x vai ficar igual a 68 vezes 1 dividido por 58,5. Nisso eu vou ter 1,16 mol. O que isso significa? Significa que 68 gramas corresponde a um pouco mais do que 1 mol. E agora, como é que eu calculo o número de moléculas? No caso do sal, elas não serão moléculas, serão íons. Por que íons? Porque a gente sabe que o NaCl, ele ioniza. E se ele ioniza, ele vai formar íons. Então, ó, cálculo de moléculas ou íons. Então, vamos lá. Eu tenho que 1 mol, como a gente viu, corresponde a 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas ou íons, ou o que você estiver trabalhando. Se eu tiver 1,16 mol, eu vou ter X íons. Fazendo a continha, eu vou ter aproximadamente 7 vezes 10 elevado a 23 íons. Quando a gente resolve o problema dessa forma, esses problemas são mais simples, porque ele ou dá para você o número de massa de cada elemento e você faz a soma e tem o número de massa da substância e você sabe que aquela massa que você calculou corresponde a 1 mol, então corresponde a 6 vezes 10 a 23 moléculas ou íons ou partículas, ou ele já dá pronto. Já como deu aqui os 58,5 e você já faz o cálculo direto. Esse é o exercício mais simples. Agora tem exercícios que são um pouquinho mais complicados. Esses a gente vai ver agora também. Oi, continuando com os nossos exercícios. Aqui, ó, mais um para vocês. Em um recipiente há 4 mol de ácido sulfúrico. Calcule a massa correspondente. Ele quer saber qual é a massa que tem nesses 4 mol. Então, vamos aqui. Olha aqui. 98 gramas ele deu, que o ácido sulfúrico, que é H2SO4, corresponde a 98U. Quando coloca esse U, lembra quando a gente falou? Quando colocar esse U, isso significa, quando transformado em gramas, a correspondência é 1 mol. Então, olha aqui. 98 gramas de H2SO4 correspondem a 1 mol. Se eu tiver uma quantidade X, vai corresponder a 4 mols. O que eu tenho que fazer? 98 vezes 4 dividido por 1, regrinha de 3. Vai me dar 392
gramas de quê? De ácido sulfúrico. Então, 4 mol de ácido sulfúrico correspondem a 392 gramas de ácido sulfúrico, ok? E agora um outro probleminha que é assim um pouquinho mais complicado, porque ele vai exigir de vocês ordenar o pensamento em várias partezinhas. Então tá aqui, ó. Aqui ele está dizendo, uma amostra de gás carbônico possui 3 vezes 10 elevado a 20 moléculas. Qual a massa contida nessa amostra? Então, qual é a massa de gás nessa amostra? Só que aqui ele deu o valor do carbono, como está na tabela periódica, que é 12 unidades, o valor do oxigênio, que é 16 unidades. Primeiro passo que nós vamos fazer o cálculo da massa molar, CO2. Então, como é que eu faço? 12, o valor do carbono, mais 2 vezes 16, porque eu tenho 2 oxigênios. 2 vezes 16 vai dar 32. Primeiro eu faço a multiplicação, depois eu somo com 12. Vai dar 44 gramas por mol. Então, 1 mol de gás carbônico tem 44 gramas. Agora, mas ele não está perguntando para a gente o número de mol. Ele está perguntando o número de moléculas nessa quantidade aqui, ó. Ele quer saber essa quantidade de moléculas, quantos gramas tem. Então, olha aqui, 1 mol de CO2 tem 44 gramas. Só que 1 mol corresponde a 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, 44 gramas. Se eu tiver 6 vezes 10 a 20 moléculas, eu vou ter um valor X. Tá vendo? Molécula embaixo de molécula, grama embaixo de grama. Agora vamos aqui para as continhas, ó. Como é que eu faço essas continhas? Vê. 3 vezes 10 elevado a 20 vezes 44 dividido por 6 vezes 10 elevado a 23. Aqui eu dividi os dois por 3, ficou meio, 44, 10 a 20, 10 elevado a menos 23. Por que menos 23? Porque quando eu tenho 10 a 23 aqui embaixo e eu vou subir esse número, ele sobe com sinal negativo, tá? Isso é regra, sinal negativo. Qualquer potência que estiver dividindo, quando ela vai multiplicar, ela muda o sinal. Então, o que aconteceu aqui? Eu fiz a continha, vai dar 22 vezes 10 elevado a menos 3 gramas, ou seja, 0,022 gramas de gás carbônico. Essas gramas correspondem a 3 vezes 10 a 20 moléculas, certo? Então, vocês entenderam a diferença entre esse número de mols, número de moléculas, e como é que vocês fazem esses cálculos. Qualquer dificuldade que vocês tiverem, o que vocês precisarem, é só pedirem. A gente ou trabalha o exercício de uma outra maneira, ou faz outro exercício. Mas para a próxima aula, eu tenho uma novidade para vocês. Nós vamos avançar um pouquinho e vamos falar sobre solubilidade. O que é solubilidade? Tem a ver com dissolver. Mas dissolver o quê? Será que todas as coisas se dissolvem? Você já ouviu falar que a água é o solvente universal? Tá, tudo bem, a água é o solvente universal. Mas a gente sabe que não dissolve tudo. Não dissolve óleo, não dissolve gasolina. E aí? Como é que a gente faz? E o que é uma solução? O que é uma solução? Será que a maionese é uma solução? Vamos ver? Então, te aguardo na próxima aula X Química aqui com vocês, esperando a sua visão, a sua olhada. Olha que a gente já atingiu 2 dígitos de visualizações. Isso já vai ser um marco. Então, a gente aguarda vocês, tá? Até mais!